que varia, né? Na verdade, o que acontece comigo? Eu tenho uma ideia. Eu tenho ideia o tempo todo. Eu sou assim, não sei... Eu acho que todo mundo é assim, sabia? Acho que todo mundo é assim. Aí eu tô andando na rua, mas como hoje em dia eu já vivo disso, então eu tô sempre tendo ideia, coisa e tal, pô, o que eu posso pensar, Aí tem uma ideia, opa, aí varia. Às vezes tem uma ideia que tem a ver com essa coisa de vivência, e tem a ideia que tem, não, vou ficar na minha casa mesmo. Vivência que você diz também é uma coisa de observação do cotidiano, né? Assim, que é legal. É legal vocês... Isso é uma coisa interessante dessa oficina, vocês aproveitarem e olhar o que está ao redor de vocês. Eu aposto que vocês viram muitas coisas mais interessantes que vocês pensavam, não viram? Não viram? O tipo assim, Eu tenho outro trabalho que é de foto celular, fotografia com celular. Que... Pô, bem legal, assim. Esse trabalho surgiu de um prêmio que eu ganhei num filme. Um prêmio que eu ganhei foi justamente o celular que tirava foto, era um bom celular que tirava foto. Aí sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei maluco, assim, eu ficava olhando tudo ao meu redor. Aí comecei a tirar umas fotos interessantes. Aí fiz uma exposição disso, também ganhei dinheiro com isso. Tá tudo aí ao nosso redor e a gente pode se dar bem com isso, tá bom? Então é uma coisa que eu aconselho humildemente a vocês, que tudo está disponível pra gente. Se a gente procurar atrás, correr atrás do que a gente quer, enfrentar, ter coragem, a gente vai conseguir ganhar muita coisa, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. É isso, acho que eu posso... pode falar. Eu gostaria de saber quais foram as suas maiores dificuldades ao iniciar o seu trabalho. Ótima pergunta. Minhas maiores dificuldades. Até mesmo para a gente ter uma ciência. Sim, não, eu estou tentando lembrar, até rio, que foram bastante. Não, olha só, o trajeto da minha vida é um pouco assim. Eu sou filho de militar, mas não militar, como fala assim, militar, o cara tem grana, coisa e tal. Mas assim, tem militar de patente maior, né, os oficiais, que ganham um pouquinho mais, aí vai subindo, né, até chegar, por exemplo, no meu pai do exército. Até eu chegar ao general, que é o cara mais grande, tem mais poder, né. Antes o primeiro oficial é o tenente, né? Antes disso, tem o pessoal que pode me corrigir se eu estiver falando uma besteira. Antes do primeiro oficial, que é o tenente, por causa do exército, tem lá o sargento. Meu pai foi muito um sargento do exército, que eu tenho nos anos 70, eu nasci em 73, pode não parecer, mas eu tenho 40 anos. Aí o que acontece? Meu pai era separado da minha mãe, estava eu, meu irmão só. Ou seja, a gente tinha uma condição de vida mínima, legal, assim, muito luxo, mas bacana. Até que meu pai resolveu se casar de novo e botou mais 4 pessoas na família. Aí não deixou minha madrasta trabalhar, coisa e tal. Depois a edição, por favor, depois corta essa parte muito pessoal da minha família, para a pessoa entender. Resultado, depois que meu pai botou um monte de gente na minha casa, o poder aquisitivo diminuiu, assim, e meu pai, como era militar, ele não tinha essa coisa de pensar... E queria que eu fosse militar também. É natural, acontece. Isso não tenho, entre aspas, raiva ou rancor com meu pai por causa disso. Mas eu tinha essa coisa de querer ser artista. Né? Aí ele foi morar em conservatório, aqui no estado do Rio. E eu fiquei sozinho. Não quis a ajuda dele, também não tinha muito para me ajudar, porque tinha a família dele que aumentou, né? E resolvi correr atrás do meu caminho e tal. E meu pai me criou para fazer concurso público. Eu não quis fazer concurso, não. Eu quero seguir o meu caminho. Aqui eu me formei em jornalismo e calhou de eu não entrar direto na profissão do jornalismo. Calhou de eu era atendente de locadora de vídeo, o que, claro, não ganhava muito dinheiro, mas eu adorava, porque via filme o tempo todo, né? Aliás, é uma coisa interessante, quando vocês verem filmes diferentes também são legais, tá? Então eu via muito filme e tal, mas não ganhava muito bem. Até que tive uma bolsa lá na faculdade, também não ganhava muito bem. Até que eu consegui um emprego num jornal, que eu também não ganhava muito bem, mas pelo menos assim, estava na minha área. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: nesse período que eu fiquei batalhando por uma coisa que eu queria mesmo, que era cinema, arte, coisa e tal, eu passei bastante dificuldade mesmo, assim, tipo, ter que pagar aluguel, sei lá, no dia 30, vamos dizer assim, e quando eu vi no dia 10 eu estava totalmente sem dinheiro. Vocês já passaram por isso, né? Eu não sem poder pedir pro meu pai. Meu pai não me ajudar também, eu não queria.
Até porque toda vez que eu perguntava, se ela ameaçava pedir algum dinheiro para ele, eu ia, ah, meu filho, assim você me mata, você tem que fazer concurso público. Ah, então, bem, pá, não vou matar você, então eu vou me virar. Então foi mais ou menos isso. Então, essas primeiras dificuldades foram de muita batalha e correr atrás mesmo, de passar dificuldade. Eu não passei fome, porque minha irmã tem uma tia aqui que eu estava muito fudido de grana, eu ia para casa dela, eu ia a pé porque não tinha dinheiro para passagem. Isso realmente aconteceu, eu ia a pé lá, voltava a pé. Aí pegava um monte de quentinha, aí mandava para minha casa um monte de quentinha para comer um pouquinho no final, durante a semana. E foi isso, até eu conseguir, até conhecer um grande amigo meu, que trabalha numa mostra que eu estou trabalhando agora, que é a Mostra do Filme Livre, que vai acabar até amanhã, no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um lugar que super vale a pena vocês irem. Alguém já foi aqui, Centro Cultural Banco do Brasil? Não é lindo? Bonito pra caramba. Super lindo. Tá tendo uma exposição lá maravilhosa de desenho animado. Só como é que é? Você foi nessa exposição? Cara, é linda essa exposição. Quem for lá, tem duas exposições muito legais. Uma sobre fotografias e histórias do Rio. E todo mundo que gosta de desenho animado, gosta? Vocês gostam de desenho animado? Tá tendo uma exposição de desenhos animados de todos os tempos lá. Você vai entendendo como é que foi crescendo da animação. Muito legal. Resultado. Aí encontrei esse meu amigo em 2003. Aí que finalmente comecei a trabalhar com cinema. Depois de muita batalha, esse cara acreditou em mim, começou a me dar um dinheiro. Claro que não era muita coisa. E a coisa começou a estabilizar mesmo quando aquele filme que você viu, em 2007, do ônibus, que eu ganhei um prêmio em dinheiro. Ah, finalmente alguma coisa aconteceu para engrenar. E a partir daí eu tive menos dificuldade. Mas assim, entendeu? Mas entendeu que foi uma coisa de correr atrás? Isso que eu acho legal. Digo. Quando você descobriu que gostava de fazer isso? Que é assim, é uma coisa que a gente não sabe. Quando que você se descobriu assim? Olha, eu sempre gostei muito de cinema. Gostei muito de cinema, sabia? E quando era criança eu ficava meio que planejando os filmezinhos na minha cabeça. Então é uma coisa que era desde lá de trás, né? Mas assim, quando eu passei para a faculdade, que foi... Mas eu sempre soube que era muito difícil fazer cinema e tal. E quando eu passei para a faculdade, que foi em 91, foi justamente... Você se lembra do Fernando Collor de Mello? Lembra, né? Aquele desastre. Pois é, ele quase acabou o cinema brasileiro naquela época. Assim, ele mandou fechar um órgão chamado Embrafilme, que é o órgão que financiava muito do cinema brasileiro. Mandou fechar, o cinema foi... Foi a bancarrota, assim, acabou o cinema brasileiro. Então, quando eu entrei para a faculdade, era um sonho de maluco você fazer cinema, né? Então, por exemplo, eu não cogitava a hipótese de fazer uma faculdade, mas eu sempre gostei muito da coisa artística. Uma coisa que eu não sabia exatamente o que era cinema, quer dizer, suspeitava que era cinema, coisa, mas assim, aos poucos fui tendo essa certeza melhor. E aí, felizmente, com a coisa do digital, que eu estou falando que vocês têm acesso, né, vocês estão agora com a faca e queijo na mão para fazer muita coisa, que começou agora finalmente estou vendo um caminho para seguir, e foi mais ou menos assim. Fala. Em relação ao aprendizado que você tem com aulas teóricas, em cursos e escolas, e o aprendizado que você ganhou na vida, na prática, qual é a diferença entre isso? Aonde você aprende mais? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu realmente aprendi muito vendo filme. Ver filme é uma coisa muito legal. E se vocês, assim, todo mundo já viu muito filme americano, né? Se vocês tentarem ver um outro tipo de filme mais tipo, tem filme, todo mundo faz país. Todos os países fazem filme. Italiano, francês. Tem muita coisa boa aí que a gente nem não chega na televisão, mas que de repente acho que vale a pena a gente pesquisar. Acho que é legal a gente não ter preconceito com filme velho. Assim, tem filmes que são preto e brancos, que são muito bonitos. E, inclusive, eu acho também bonito o visual preto e branco, acho bonito. Não sei se vocês já viram algum filme mudo, que antigamente os filmes eram mudos, não tinham fala. E tem um cara maravilhoso chamado Charlie Chaplin, que fez um personagem chamado Carlitos. Alguém já viu o cara? É lindo, né? Não é bom pra caramba? O cara conseguia super se comunicar sem falar uma frase sequer. Então é muito bom esse tipo de coisa, né? Então eu aprendi muito vendo filme. É claro que a faculdade deu um empurrão muito legal, teve alguns professores que foram muito importantes. E também trabalhando, né? Com os caras legais que me deram os toques, né? E também descobrindo sozinho. Então acho que é uma coisa de um aprendizado muito... que vai somando essas coisas todas. Respondeu essa pergunta? Deixa aqui o Pablo. Diga. Você já fez algum longa-metragem?
Olha, ótima pergunta. É engraçado que não... Você faz perguntas boas. Oi? Porque eu nunca trabalhei com longa-metragem. Olha só, eu tenho vontade de fazer o meu próprio longa-metragem, que até agora... Na verdade, vem cá, você vai me ajudar nessa resposta. Existe uma coisa muito engraçada de... Olha, quando eu falo que sou artista, não estou dizendo que eu estou me elogiando não, tá? Eu acho artista uma profissão como outra qualquer. Que nem matemático, que nem médico, que nem, sabe, diarista, que nem qualquer... Assim, eu acho que todo mundo tem seu valor, tá? Pedreiro, não tem nenhum... Artista é uma questão de vocação mesmo, né? Mas uma coisa muito interessante de artista é que o artista, ele se auto-sabota o tempo todo, entendeu? Ele é uma coisa muito louca. A gente tem um pensamento meio desvairante, assim, coisa e tal. Então, por exemplo, até recentemente chamei a Elaine para me ajudar a organizar minha cabeça. Minha cabeça é muito maluca, entendeu? E eu preciso de uma produtora, assim. Talvez ela me ajude a fazer o meu longa-metragem, então em breve você vai ver. E assim, calhou, eu nunca trabalhei em produção de longa-metragem, né? Mas ao mesmo tempo que eu fico assim, poxa, que pena que eu nunca fiz, eu digo também uma coisa que me dá orgulho. Mesmo sem ter nunca feito longa-metragem, eu estou trabalhando com cinema. Estou sobrevivendo disso. Eu sobrevivo de cinema, vídeo, audiovisual, fotografia, foto do celular. Então, é tipo assim, você vê que existe um caminho alternativo que é possível, né? Então, sua pergunta que não considero uma provocação, mas eu me sinto provocado, porra, tem que fazer um longa, tem que trabalhar com longa, uma produção, de repente, que eu goste, né? Porque tem muito filme que eu não gosto. Eu não gosto de filme na Globo Filmes. Não gosto. Não me interessa aqui, entendeu? Não estou dizendo que vocês não devem ver. Se vocês gostam, vejam. Eu não me interesso. Eu até ganhar melhor, ganhar dinheiro. Ou não, né? Também dizem que exploram muito, mas não sei. Vou entrar, né? Mas assim, Mas se for uma coisa... Eu quase fui ator num filme lá no Espírito Santo, de um amigo meu. Te falei isso, né? Do Rodrigo Aragão. Que eu ia fazer ser ator num filme de terror. Eu gosto de terror, me amava. Que ia fazer uma cena acho que de uma bichinha num cabaré, sabe? Ia ser engraçado isso. Assim, tipo aquele bichinho que fica tomando conta assim, fazendo unha, fazer umas coisas meio assim, sabe? Aí, cara, não pude ir, cara. Mas eu já trabalhei com televisão, também tenho isso, também. Tô trabalhando hoje em dia com televisão. Também é isso interessante. Mas eu perdi esse evento que ia ser genial. Aí no final dessa cena, todo mundo era metralhado. Todo mundo vira zumbi, vira morto. E o travesti lá, que era o dono do cabaré, pegava uma metralhadora e metralhava todo. Eu perdi de fazer isso comigo, uma pena. Bom, mais alguma pergunta? Eu vou fazer a última para encerrar, tá? Quem é que queria fazer? Só falar uma coisa interessante. Eu esqueço que eu estou trabalhando na televisão. Pablo, né? Eu esqueço que eu estou trabalhando na televisão. Eu estou trabalhando na televisão recentemente. Fiz uma série para o Canal Brasil chamado Trash. Eu gosto dessa área, cinema trash. Estou fazendo um outro Canal Brasil e recentemente dirigi 2 programas para a TV Brasil que ainda vão estrear. Foi uma experiência muito interessante também. E programas que eu acho legais, que tem um conteúdo bacana. Então eu fiquei... Aí quando é uma coisa assim, eu gosto e acatei. Fui lá e fiz isso. Pela televisão já estou com essa experiência. Então, uma última pergunta. Era você, era ele mesmo. Já respondeu as duas, uma só? Eu respondi. Vocês gostam de terror? Só eu, né? Eu acho. Amo? Ah, que bom. Eu gosto não. Eu não gosto. Você fica com medo? Eu não. E aí, Fabiana? Não gosto de nada, Fabiana? Oi? Eu já sou acostumada. Ah, então você gosta. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Pode fazer. Aqueles filmes antigos, as chanchadas, você teve alguma inspiração nisso? Alguma coisa desses filmes antigos te inspirou pra... Ah, sim. Não chanchada especificamente. Eu até gosto de chanchada, mas nunca me inspirou. Mas assim, poxa... Ver filme antigo, ver filme... você entendendo a história do cinema. Um dia, se vocês quiserem, eu gosto muito de falar a evolução da história do cinema. Muito interessante você entender como é que tudo começou, sabe? Até aquilo ali... Por exemplo, hoje em dia é muito fácil a gente entender que um monte de imagens sequenciadas conta uma historinha. Mas antigamente, quando as pessoas não estavam acostumadas com isso,
as pessoas não entendiam, entendeu? Então teve todo um trabalho para aprender a contar uma história para o cinema. É muito legal esse tipo de processo. Então eu gosto muito de ver filme antigo, acho que isso me inspira. E então realmente sim, vários filmes antigos me inspiraram. De repente posso conversar com você com mais calma para até lembrar uns casos a caso assim que são bacanas e escreveu fazer um paralelo aqui com hoje em dia. Hoje em dia tudo quanto é, sei lá, criança de 3 anos não entra na internet direitinho. Por exemplo, já a sua mãe de, sei lá, 60, 50 anos não sabe entrar na internet direito, não tem isso? Não acontece isso? Não acontece isso? Desculpe, eu posso diminuir um pouco a idade, não 60, 30, 20, não sei quanto. Então, tá entendendo? Porque hoje em dia essa geração, mas quando vai passando assim, essas coisas vão ficando mais óbvias para as gerações posteriores, entendeu? Então, por exemplo, no começo do cinema, as pessoas não entendiam o que era uma história contada ali na tela. Hoje em dia a gente vê facilmente, todo mundo entende o que passa na televisão, né? Então esse trajeto do cinema é muito interessante. Um dia acho que vale a pena, qualquer coisa estamos aí para contar essa história. Bom, acho que é isso, né? Ela fala que eu não sei entrar na internet. Uma coisa muito interessante que você falou foram as dificuldades que você teve em relação aos seus pais que não eram completamente a favor da sua carreira de ser artista. E que na própria oficina a gente teve alguns casos de muita garra, muita força para conseguir fazer a oficina. Tem muitas mães na oficina que tiveram que dar um jeito de ter seus filhos junto ou colocar eles em algum lugar para continuar a oficina. E teve alguns pais também que não apoiaram muito, a gente teve que convencer os alunos mesmo de deixar os alunos participarem da oficina. Assim, é uma carreira que tem os seus porquês, tem algumas barreiras, mas quando a gente consegue passar por isso, é uma coisa maravilhosa. Quer falar mais alguma coisa? Eu não vejo novela. Que história é essa de novela que acharam que ia raptar? Teve negócio desse aí, não? Teve isso? O que acontece na novela? Que chamam para uma oficina, é isso? Alguém sabe contar como é que é a história da novela? Eu fiquei curioso para saber. Não, Salve Jorge? Falaram que ia sequestrar Iam sequestrar a filha deles para levar para... inclusive para a Turquia. Para a Turquia, que não era... A mãe da Stephanie, ia ela levar nem tá a aqui, menina para a Turquia. ela nem veio. Ninguém foi sequestrado, certo? Não. Tá bom.